Salve, salve rapaziada, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Ciclo Histórico. E hoje eu tô aqui para falar com vocês aí mais um pouquinho sobre história do Brasil. Lembrando que nós estamos começando desde o início, desde os primeiros passos da colonização, e é isso que eu venho trabalhar aqui, sobre as instituições que regem o poder e que vão guiar aí, organizar a colônia num primeiro momento. Beleza? Vamos lá! Pois bem, galera, como eu já disse aí, hoje eu vim aqui para falar rapidinho para vocês sobre as duas instituições básicas que vão organizar a colônia nesse primeiro momento e como se dá o trabalho de cada uma dentro desse sistema. Quais são essas duas instituições também que eu estou falando aqui que vão colocar a casa em ordem a primeiro momento? É lógico que é muito claro quais são: o Estado e a Igreja Católica. Sim, esses dois são instituições. Embora possa te parecer hoje um tanto quanto estranho a ideia de Igreja Católica e Estado, nesse período em que nós falamos de Brasil colônia, era praticamente necessário ter a Igreja Católica e o Estado em conjunto, ou seja, eles andando pelo mesmo caminho. Hoje a gente tem a ideia de cidadania, Estado laico, então as coisas eram bastante diferentes, tá? As coisas não eram como são hoje. A gente tem que fazer essa analogia. E entender que naquele tempo a igreja e o Estado andavam sim em conjunto. E mais para frente eu vou até dar um exemplo por que os dois andavam sempre coladinhos. E também é interessante lembrar o seguinte: se o Estado e a Igreja Católica andam em conjunto, os seus súditos, os membros dessa sociedade, teriam que ser necessariamente católicos. Talvez não praticantes, mas simbolicamente católicos, né? Isso é importante analisar. Mas no princípio, quando fomos começar a organizar a Colônia Brasil, a instituição Estado e a instituição Igreja Católica vão se separar e ter papéis diferentes dentro dessa estrutura na nossa colônia, para conseguir organizar. Ao Estado, coube organizar o território para não ter invasões nele e ele acabar perdendo território. Também colocar uma ordem, colocar aí capitães ou pessoas de suas confianças para cuidar de determinadas regiões, para que a invasão não acontecesse e que esses determinados locais comecem a se desenvolver. A grosso modo, ao Estado coube resolver todos os problemas básicos que nós temos ideia de uma colonização e também estabelecer a ordem dentro dessa colônia. Ao Estado coube isso. E quando nós falamos em ordem, vamos deixar claro, nós não falamos necessariamente em fazer a ordem num sistema como nós pensamos hoje. Essa ordem poderia, ou provavelmente seria estabelecida à força, caso ela não viesse a acontecer de modo natural. Então deixar bem claro que a ideia de cidadania, que as pessoas que ali têm direito e deveres, etc., não existe. Quem manda é o Estado, ponto. Ele é um Estado absolutista. Ele é quem manda na bocada. Ele organiza, ele pediu que tinha que ficar assim, assim, assado, e isso ia acontecer. Seja na base da educação ou na base da força. Tá, mas aí você deve estar se perguntando, você falou que o Estado e a Igreja Católica caminharam a princípio para caminhos diferentes. O que a Igreja Católica fazia ou fez nesse período? A Igreja tinha um único papel e um papel muito importante, o papel de educar o cidadão. E quando nós falamos em educar, seria além do ato de ensinar, educar em uma seita religiosa, né? Seguindo os princípios da Igreja Católica, aonde torna o cidadão basicamente adepto desse sistema. Ou seja, a pessoa, conforme ela vai aceitando essa religião, ele vai sendo cada vez mais submisso a um Estado absolutista. Porque quem colocou o rei lá foi Deus, e ele tem esse poder
para guiar o povo e tem esse poder acima dos homens naturais, nós. Ele é o rei, nós devemos seguir todos eles. Então, a educação que a igreja traz, a crença religiosa, todo o trabalho de humanização por trás dessa colônia tem fundamental importância para organizar toda uma estrutura básica de uma sociedade colonial dentro dos primórdios de uma colônia. Então, se o Estado tinha que usar o poder para adestrar o cão, a igreja tinha o petisco para adestrar o cão, em vez de usar a força. Tá? Então o Estado e a igreja continuavam andando em conjunto, sim, mas nesse momento a igreja só dá um suporte e o Estado é quem vai fazer toda a base para organizar e iniciar um Brasil colônia que nós vamos continuar trabalhando aí. Mas você pode pensar, cara, se o cara for contra a igreja, acabou, ele não quer ir. O pensamento do povo dessa época era muito diferente do nosso hoje, tá? Então a gente tem que colocar isso de forma muito importante dentro da nossa consciência. Por quê? Porque a igreja ela vai ser necessariamente parte da vida dessa pessoa. Ou seja, a igreja vai ser a vida dessa pessoa. Como assim? Porque além da consciência crítica desse povo e todas as ideias que nós temos hoje que não existia naquele tempo, a igreja ia estar a todo momento com você, seja desde o nascimento no seu batismo até o falecimento na extrema unção, recebendo o perdão dos seus pecados antes da hora da morte. Então a igreja era uma grande aliada dessa sociedade nesse momento. Você deve lembrar que você sai de uma Europa onde estava se desenvolvendo e vem para um Brasil onde não tem praticamente nada ainda. Você vem aqui e só tem terra e mato e você tem que se virar. Então as coisas são bastante diferentes. Mas a coroa, ela nunca teve de fato o poder sobre a Igreja Católica, mesmo os dois andando em conjunto, um apoiando o outro. Por quê? Porque a Igreja Católica, além dela ter as igrejas mais afastadas, elas tinham as Companhias de Jesus, os jesuítas, que iam adentrando a mata e fazendo a sua política e o seu modo de educação religiosa a bom grado, sem o controle do Estado. Então isso já demonstra que o Estado não tinha o controle total sobre os religiosos que estavam aqui na inicialização da nossa colônia, né, onde tudo se dá início. Então, sim, os dois andavam em conjunto, mas a coroa, o Estado português, não conseguia controlar de fato todos os membros da sociedade da Igreja Católica. E mesmo que a Igreja não tenha esse poder sobre essas pessoas, elas foram vitais para a organização dessa colônia. Primeiro porque vai educar os índios e também educar os negros, escravos que vão chegar aqui. Então é muito interessante a gente ver esse adendo que pode ser feito. Mas mesmo que tenha todo esse apoio do Estado e da ideia do Estado e da Igreja Católica andando em conjunto, muitos padres e muitos sacerdotes fugiam desse meio religioso, iam aí através do talvez ganharam terras, de doações, etc., saíam desse meio, iam para o meio de mineração, de plantio, seja o que for, saindo desse meio religioso. E isso demonstra essa fuga tão grande, porque muitos desses padres, não contentes com a relação com o Estado, até vão se aliar junto a revoluções. A maioria das rebeliões, na verdade, né, que existiu dentro do nosso território nacional, tem como figura importante algum ser religioso, seja padre, seja alguém da paróquia, alguma coisa do tipo, mas normalmente todas as rebeliões desse período têm influência de algum religioso. Isso não quer dizer que o Estado e a Igreja Católica estejam em choque, mas sim que adeptos da Igreja Católica se uniram contra o Estado para tentar derrubar esse sistema que inicializava a colonização local, né? Sobre essa questão dos religiosos que apoiavam as rebeliões e as revoluções e etc. que aconteceram dentro do nosso território
nacional aí nessa primeira época, até a época da independência, posteriormente também houve o apoio, não quer dizer que os religiosos da Igreja Católica estão quebrando a relação com o Estado. Normalmente, os pesquisadores mostram isso, apesar de ser uma história muito pouco estudada, tá? Pesquisada com doutores e etc., a sua história é um tanto, infelizmente, limitada, mas tudo dá a crer, pelas pesquisas relacionadas que existem a isso, que esses religiosos não saíram necessariamente contra o Estado. Eles saíam por insatisfação religiosa. Ou seja, para evoluir de cargo, tipo você virar um bispo, sei lá, um sacerdote mais relevante dentro da igreja, era muito difícil disso acontecer. Então, como o padre sempre ficava na mesma, ele resolvia sair dessa e ir para mineração, ir para o plantio e etc. E ele acabava se envolvendo com essas rebeliões porque ele ficava no meio do povo e era consequência disso. Então, essa ideia de religiosos no meio dessas revoluções não quer necessariamente dizer que é uma rebelião dos católicos ou da Igreja Católica contra o Estado, e sim uma minoria de clero que saiu dessa seita religiosa e foi contra o sistema que estava acontecendo. Tá bom? Vamos encaixar essas duas coisas aí. E só para acabar essa enrolação do vídeo de hoje, vamos falar sobre o Estado absolutista e o bem comum na sociedade. Quando nós falamos em Brasil colônia e um Estado absolutista, mostra que o rei de Portugal, ele tem o poder absoluto. Ele é um rei, ele está lá porque Deus quis ele lá, e ele tem poder superior aos outros meros mortais que ele rege, seja o Estado, colônia, o que for. Ele é o bom da boca, o pica das galáxias, ele é quem manda em tudo. Ou seja, ele é um rei e tem um poder absolutista. Contudo, aqui na colônia nós vamos ter um problema com relação a esse rei absoluto. Em Portugal, na Europa, ele pode ter sim e exercer o poder dele. Porém, aqui na colônia Brasil já é muito mais complexo. Então, por isso nós falamos em um poder absolutista e um poder de bem comum. Por quê? Os organizadores que estão aqui em nome da coroa, e é por isso também que nós chamamos o poder de Portugal de coroa, porque lá não é só um rei que está controlando aqui, e sim várias peças da burguesia que estão a favor ou apoiando o rei e ajudando ele aqui. Então é por isso que nós falamos coroa. Esse poder absolutista, ele vai de fato exercer uma pequena influência aqui na colônia. Só que nós vamos ter um grande problema, porque as pessoas que estão organizando, que estão fazendo toda essa estrutura, eles precisam amenizar as coisas. Eles não podem colocar exatamente em prática tudo que o rei de Portugal pediu. Por quê? Porque ele tem a pressão dos povos burgueses e fortes dentro da colônia, que vão exercer determinadas coisas, e também vai ter a pressão externa de Portugal com um rei absolutista. Então, cabe a essa sociedade, a essas pessoas que representam a coroa de Portugal, fazer um bem comum para a população. Então, nesse período, nós podemos afirmar que o rei de Portugal, um rei absolutista, não vai exercer todo o seu poder nesse seu território novo, nessa colônia. Por quê? Porque como a distância era muito grande, não tinha como estar acompanhando diariamente toda essa estrutura, cabe aos seus aliados, as pessoas de confiança deles que estão controlando a colônia, organizar, tá? E colocar os pingos nos is e equilibrar aí para o bem comum. O que seria esse bem comum? Um bem para a sociedade da colônia que agrade o rei de Portugal. Então cabe a essas pessoas fazer esse balanço nesse momento. Beleza?
Era só isso daí, eu vim rapidinho para explicar isso para vocês. Lembrando que a ideia disso era mostrar as duas instituições que têm a base, fazem um alicerce da colônia brasileira até a independência do Brasil, e mostrar que mesmo com um Estado absolutista, o Brasil vai ter um intermediário que vai balancear as coisas, seja para o bem do cidadão que vive na colônia do Brasil e seja para o bem do rei de Portugal. Então ele vai equilibrar a balança e tentar colocar as coisas em ordem. Beleza? Espero que você tenha aproveitado alguma coisinha desse vídeo. Até a próxima, que eu vou falar aí das divisões sociais que nós temos dentro dessa colônia e como ela funcionava e como ela acontecia e como ela se dava. Então vai ser um vídeo um pouquinho mais extenso. E aí vamos dando continuidade ao conteúdo de Brasil. Infelizmente eu já tinha gravado vários vídeos, mas eu acabei perdendo porque deu problema no meu computador. Espero que compreendam aí esse problema que veio acontecer, beleza? Um grande abraço, fiquem com Deus, tudo de bom, se inscreva aí no canal, deixa aquele like, beleza? Falou e tchau!